Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Agradeço ao Paulo pelo convite. Eu não conhecia essa casa. E toda vez que eu visito uma casa pela primeira vez, eu gosto de... A gente faz oração, abertura dos trabalhos, como o nosso colega nos antecedeu. Mas eu gosto sempre de também trazer uma outra oração, que eu tive contato com ela há mais de 20 anos atrás, num momento de extrema dificuldade na vida, de reflexão, que é uma oração que Emmanuel proferiu ao encerramento da sessão solene de abertura da nova sede da Federação Espírita Mineira no dia 18 de abril de 1956. Nós não vamos assim fazer uma nova oração. Nós vamos apenas apresentar esse texto como uma introduçãozinha antes de nós adentrarmos propriamente no tema que nós nos propusemos a fazer. Emmanuel, então, através da psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, nos trouxe um texto brilhante. E é um texto assim que a gente tem que se debruçar e estudar, que ao mesmo tempo assim consola e esclarece nós, assim, espíritas, do que nós viemos buscar e que nós levaremos da casa espírita. Então, olha, prece ao centro espírita. Senhor, esta é uma das casas que nos deste a oração para que a tua bênção nos clareie o caminho. Ensina-nos a construir dentro dela, em cuja doce intimidade aprendamos de ti. Olha o que nós levaremos da casa espírita. Aprendemos a ter bondade, renúncia, devotamento e compaixão. Nem mais e nem menos. Que delas faças um lugar consagrado ao teu serviço. Então nós não viemos à casa espírita trabalhar para A, B ou C. Diante de uma discórdia, lembremos que estamos a serviço do Cristo, consagrado ao teu serviço. Onde estejamos contigo, de alma descerradas, alma aberta, ao sofrimento do próximo. Ah, mas eu venho aqui para o meu sofrimento? Não, mas você vai aprender a amparar o próximo. A fim de que nossos irmãos de humanidade te encontrem a celeste presença. Prossegue o nosso benfeitor. Ajude-nos a exaltá-la, a fazer uma propaganda, há uma média na nossa casa espírita. Como? Através do respeito à nossa própria consciência, para que ela seja dignificada na veneração dos outros. E mais para frente no texto, Emmanuel vai dar uma pincelada naquilo que muitas vezes assombra nós, frequentadores de uma casa espírita. Induze-nos à concórdia, para que a separação e o orgulho não nos arrojem às trevas. Muitas vezes por questõezinhas, por questiúnculas, né? Assim, medos, orgulhos, questões assim de sumenos importância, nós nos desfazemos. Nós abandonamos o grupo a quem nós nos afeiçoamos. Abandonamos muitas vezes aquela casa que outrora nos consolou em momentos de extrema aflição. Desperta-nos em nós o sentimento e o raciocínio em tuas lições, para que tenhamos o coração e o cérebro sintonizados no verdadeiro bem, escalando os degraus. Que degraus? Da caridade e da cultura, rumo à sabedoria do amor que nos aguarda a imortalidade vitoriosa. Emmanuel prossegue ainda mais, destacando a nossa pequenez. Senhor, não desconhecemos que os nossos próprios enganos podem obscurecer-nos o entendimento, imobilizando-nos nossos passos nos labirintos da sombra. Perfeito. Auxilia-nos a cultivar o caráter acima da convicção e o exemplo acima das palavras. Concede-nos a alegria incessante do serviço, para que sejamos agradecidos ao suor e à lágrima daqueles que nos antecederam e sofreram antes de nós, e faça desde que esse santuário erga-te em teu nome, e compadece-nos das nossas mãos, no arado dos nossos deveres,
para que sejamos fiéis à tua confiança hoje e sempre. É isso que nós viemos, que nós receberemos de uma casa espírita, hoje e sempre. E nós estamos hoje aqui reunidos na condição de que, como vamos dizer na parábola de Jesus, na condição de filhos pródigos. Filhos pródigos muitas vezes que estavam ali, palavra de Jesus, comendo com os porcos, mergulhado em nossa própria insensatez, enganos, orgulho. E num determinado momento, através de companheiros encarnados ou desencarnados, tivemos a decisão íntima: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei e irei à casa espírita. Ou muitas vezes numa igreja católica ou uma igreja evangélica, onde, como Jesus dizia, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em meu nome, eu ali estarei. Não que Jesus estivesse presente aqui conosco, mas compete a nós, reunidos em nome de Jesus, elevarmos o nosso patamar vibracional, para que o nosso pensamento saia da mesmice, saia muitas vezes do lodaçal, do materialismo, para que consigamos, ter a mente um pouco mais aclarada e receber as bênçãos dos benfeitores que hoje nos auxiliam e nos amparam. E então estamos aqui hoje para falar de Jesus. Mas lembramos que Jesus, sempre quando trata de verdades universais, ele apresenta o que? Exemplos da natureza, exemplos do cotidiano da época, costumes da época, e através dessas figuras de linguagem, historietas, histórias assim que aparentemente são de somenos importância, simples, apagada. A mensagem permaneceu incorruptível. Não houve tergiversações, não foi mudada, alterada por preciosismo, ou, vamos dizer assim, egoísmo, como nós observamos hoje, muitas vezes, verdades publicadas, diferente daquilo que muitas vezes é. Então a mensagem de Jesus permaneceu incólume. E hoje, através da doutrina espírita, através do nosso amadurecimento moral, podemos, vamos dizer assim, retirar o véu e aprendermos um pouco mais com o que Jesus nos deixou. E um desses ensinamentos está narrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14. E é um fato cotidiano do Mestre. E dizia assim: e no dia seguinte, saíram de Betânia, e teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi vê-la se nela achava alguma coisa. E chegando lá, não achou senão somente folhas, pois não era tempo de figo. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Mas que coisa simples, Por que isso está no Evangelho? Mas aparentemente sem importância, Como dizia Paulo de Tarso, precisamos muitas vezes sair da letra, retirar a alma da letra. Então Jesus estava falando o quê? De um estágio evolutivo. A figueira representa o quê? Não uma pessoa, não um vegetal, que aliás era importante na época. O figo fazia parte da culinária, ainda faz. Então imagina a situação, aquele sol a pino, Jesus às vezes estava com fome, procurando algo que comer e aproveita para ensinar. Então a figueira é um estágio evolutivo. A figueira cheia de folhas significa aquela criatura que já tem o conhecimento, já tem o esclarecimento, ela é cheia de folhas, ela aparenta uma saúde mental, ela aparenta uma cultura, mas nada mais é do que tem a cultura, mas infelizmente se encontra numa apatia, numa paralisia. O que fazer com essa cultura? Talvez por indiferença, ou talvez por preguiça, Ela apenas tem folhas, ela não tem
os figos. E o que seria os figos, meus irmãos? Aqui é muito importante nós deixarmos isso. Muitas vezes nós confundimos figos com afazeres materiais, com uma frequência, com trabalhos. É o caminho. Mas eu gosto sempre assim nesses momentos, assim, eu lembro do meu avô. O meu avô, ele era uma pessoa assim de poucas luzes, vamos dizer assim, ele era pouco letrado, né? Mas ele lia muito. Era uma pessoa extremamente lúcida para os valores espirituais. E eu não tive o merecimento de conhecê-lo, porque eu nasci em maio de 79, ele nasceu em março. Então eu estava descendo, encarnando, ele estava subindo, então eu acho que oi vô, tchau vô, né? E ele então, ele sempre dizia que ele lia muito. Ele falava que um livro aberto é um cérebro que fala conosco, é uma consciência que conversa conosco. Então toda vez que nós abrimos um livro ou lemos um texto, nós conversamos com alguém. Então se o texto é bom, eleva o nosso patamar vibracional. Entramos em sintonias de ideal, de pensamento, totalmente natural, um processo com inteligências superiores. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se nós muitas vezes lemos textos, ou vídeos, ou situações, né, que não são tão lá essas coisas, né, nosso padrão vibracional também estaciona. Então, eu vou pedir licença aos irmãos para esclarecer o que seria frutos. Vamos conversar com Emmanuel, tá? No livro Pensamento e Vida. Eu acredito que é a questão 303 desse livro. Vamos lá. Psicografado por Chico, tá? Em fevereiro de 58. Os frutos da individualidade são, primeiro, o seu sentimento. Porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Então, não somos avaliados propriamente pela cultura, pelo conhecimento. Isso é importante, é válido. Mas no lado espiritual, quando nós fizermos a passagem, o que irá nos definir a nossa estatura espiritual inferior ou superior ou mediana, como a maioria de nós, é o quê? É o nosso sentimento, é aquilo que habita em nosso coração. Tudo que vibra em nosso pensamento e nosso sentimento paulatinamente durante todo o dia é a situação que nós iremos encontrar após a morte. Ninguém que morre virá santo. E ninguém que vive também fica a desejar. Então, o sentimento é aquilo que nos define. Então, a criatura muitas vezes tem a cultura, tem o conhecimento, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa, né, falando assim, eu sou um espírita de carteirinha. Eu falei, Jesus do céu, né? Um espírita de carteirinha. Eu fiquei sem entender aquilo. Eu falei, será que ela é frequentadora? Será que é... Né? Mas hoje nós observamos que muitas vezes a gente tem as folhas, tem o conhecimento, mas portas adentro do coração, nosso sentimento não acompanha a instrução que nós recebemos. Para nós assim ilustrarmos um pouquinho mais, trazermos o debate para o terra a terra, nas redes sociais, por exemplo, sem particularismo, assim, muitas vezes a gente observa certos perfis, certas páginas assim, enfeitadas, e fotos, e passeios e tal, mas muitas vezes nós conhecemos a pessoa, conhecemos a situação e sabemos que não é tão brilhante assim. Então são folhas que nós observamos, mas muitas vezes não tem frutos, é aquela situação muito artificial de querer parecer ser alguma coisa. Mas em uma outra perspectiva de Figueira, Jesus, em um outro fato do seu cotidiano, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 31, destaca uma outra passagem de Jesus. Então Jesus destaca o seguinte: olhai para a figueira e todas as árvores. Quando já começaram a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as de perto, que já é verão. Assim também vós,
Quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Então vejam que Jesus trata novamente sobre a figueira, mas de um outro foco, trazendo um outro estágio evolutivo. Com relação aos frutos, aqui Jesus traz aqui, sabeis o que já é verão. Para nós espíritas, o que seria já é verão? O que seria frutos, né? Não é propriamente a frequência assídua da casa espírita. Não é propriamente ser palestrante, visitar casas espíritas, ou ser dirigente ou assistente, ou distribuir mensagens. Reconhecemos um fruto, capítulo 17, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito mais difícil. Reconheceis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou se não chegou lá, pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Então Jesus observa que quando nós chegamos nesse patamar, já é verão. Para nós ilustrarmos um pouco essa situação da primeira e da segunda figueira, não sei se os irmãos acompanham o Prêmio Nobel da Paz. Eu acompanho, assim, às vezes, Prêmio Nobel da Paz de Ciência, Prêmio Nobel de Literatura. E, coincidentemente, no ano que eu nasci, Prêmio Nobel da Paz foi dado a Madre Teresa de Calcutá. Eu concordei plenamente. Aliás, assim, com todo respeito, é uma premiação valiosíssima. Mas muitas vezes o trabalhador está tão acima dessas conquistas mundanas. É importante, mas o trabalhador está muito distante a isso. Então, Madre Teresa de Calcutá era uma freira que trabalhava em Kosovo. E ela cuidava de quê? De pessoas com hanseníase, lepra. Aliás, assim, se viesse uma pessoa com essa enfermidade, adentrasse aqui ao salão, todos nós identificaríamos. Porque a lepra é uma coisa interessante. Ela causa a falha dos tecidos orgânicos da pele. A pessoa literalmente começa a apodrecer em vida. Mas o interessante é que não mata. A lepra não mata. Ela vai o quê? Tortura, ela tira todo o orgulho, toda a vaidade e reduz a pessoa a quase nada. É uma provação extremamente difícil. E essa irmã, ela nasceu e devotou todo o seu, vamos dizer assim, o seu apostolado. Um apostolado bem vivido, né? Diferente de nós que muitas vezes temos lapsos de bondade, ela vivia inteiramente o cristianismo. Então a nossa irmã recebeu essa premiação e um jornalista, né? Dizem que um jornalista chegou para conversar com ela e falou assim, e olhando a situação ali, vamos imaginar aquela podridão ali, ela cuidando, né, dos ferimentos e tal. Então, é difícil aquilo. E de graça. Mais difícil ainda. E ele falou assim para ela, observou a situação, observou o quadro, mas é aquela observação assim superficial. Muitas vezes nós observamos uma situação, mas assim, observamos de uma forma superficial, com uma certa soberba. Muitas vezes nós não temos aquela sensibilidade para enxergar assim todo o quadro, né, pecaminoso. E ele chegou para ela e falou assim, eu não faço isso por dinheiro nenhum. Vejam que comentário infeliz, né? Ao que a nossa irmã, né, também, vamos dizer assim, olhou para ele, mas olhou talvez com um olhar um pouco mais aclarado, né? Vendo a situação dele, vendo que aquela figueira assim tinha folhas, né? Tinha o discernimento, mas não tinha frutos. É o que respondeu a ele: eu também não. Vejam que as respostas são as mesmas, mas a diferença moral entre uma e outra é abismal. E vejam que a nossa irmã, perante aqueles que estavam cercados ali de enfermidades, era o quê? Era um verão. Assim como Jesus disse, é um verão. Era uma felicidade, era luz na vida deles. Vocês imaginam, muitas vezes aquela pessoa abandonada pela família, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, segregados
socialmente, isso até pouco tempo atrás, havia essas leis de segregação. Então, irmão Dulce representava o quê? O verão. Então, sabeis o quê? Que o reino de Deus está próximo. Não que Jesus retornará ao Deus. Deus está em todo lugar. Mas o quê? Nós que nos elevaremos no patamar vibracional. Mas existem situações em nossas vidas que muitas vezes despertam em nós aquela centelha divina. Despertam em nós aquele âmago de sermos um pouco mais úteis, de darmos melhor assim, darmos um melhor resultado em nossa encarnação. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu já procurei essa palestra, mas não encontrei. Mas eu lembro porque eu guardei no coração, assim, porque me sensibilizou muito. Uma história que Divaldo conta, que certa vez em uma fábrica, haviam 7 amigos que trabalhavam. 6 deles eram muito amigos entre si. Eram pessoas assim que se afinavam, se visitavam, né? Vamos dizer, torciam por mesmo time, era aquela comunhão de ideal. Mas havia um deles que todos os dias sempre se mantinha afastado. No lanche, ele ia lanchar afastado. No almoço, procurava sempre ficar sozinho. E assim passando anos e anos, e aqueles companheiros, observando aquela situação daquele colega de trabalho que sempre permanecia afastado, achava aquilo uma soberba, mas como? Ele se acha mais do que nós? Isso não pode acontecer. Né? E eles ficavam incomodados com a postura daquele outro, né? Quando certa vez um desses amigos, assim, o mais brincalhão, o mais afoito, né? Aquele, vamos dizer, o comédia do grupo, né? Disse assim: nesse final de semana eu vou pescar salmão. Então nós podemos deduzir que a pesca do salmão talvez seria num país nórdico, né? Um país de clima frio. Eu vou pescar salmão. E se a pesca for extremamente exitosa, eu trarei um pouco para cada um de vocês. E a pesca foi maravilhosa. Ele pescou bastante. E quando ele disse isso antes, aquele que ficava sempre, Dantas, que ficava sempre afastado, escutou. Olha, ele vai trazer salmão, né? Pode trazer salmão. E aí a pesca foi exitosa. E quando ele foi preparar as porções, né? Separar os embrulhos, né? Como ele havia prometido para os amigos, ao que ele entrou em contato com os demais, hoje nós vamos dar o troco a Dantas. Nós vamos, assim, surpreendê-lo para que ele nunca mais nos despreze. E combinou com os demais amigos e separou a cabeça, separou a barrigada, as escamas, o lixo. Aquilo que nós, muitas vezes, né, descartamos num peixe, né? Ele separou e o embrulho de Dantas ficou mais volumoso. E na segunda-feira ele trouxe os embrulhos e foi aquela alegria geral. E toma, Dantas, esse aqui é para você. E, para surpresa geral, Dantas não abriu o embrulho de inopino. Levemente ele foi desatando os nós. Aqui, ali. E os amigos presentes observaram que rolou uma lágrima em seus olhos. Ao que Dantas, pela primeira vez em muitos anos, eu sei que muitos de vocês não têm afeição por mim. Eu sei que vocês não têm muito apreço pela minha pessoa. Mas é que há uns 2 ou 3 anos atrás, a minha esposa teve uma situação, um acidente vascular cerebral e ficou acamada. E eu não pude mais contar com a sua companhia, com a sua ternura. Não pude contar mais com seu companheirismo na condução dos deveres familiares, porque nós temos 5 filhos. Não pude mais contar com o seu auxílio financeiro no sustento da nossa família. Pelo contrário. Eu fico muito cansado porque eu trabalho o dia todo e eu chego em casa, eu tenho que asseá-la, trocar a cama,
trocar as suas vestes, dar banho nela, cuidar das crianças, passar um pano na casa. Os irmãos que talvez cuidem de um outro irmão acamado, sabem que é uma caridade 24 horas por dia. Quem tem uma missão de cuidar uma pessoa nessa situação, vamos dizer assim, vai ser, como meu pai diz, vai ser arrebatado de corpo e alma para o céu. Porque é um verdadeiro apostolado. E o nosso irmão ali, abrindo as portas do coração, naquela reflexão íntima ali, desetando nó, aos amigos, não, Dantas, não abre, não abre. Ele abriu, olhou, obrigado. Mas aquele obrigado calou fundo na alma daqueles irmãos assim. Como eu disse, muitas vezes há situações que nos despertam para valores mais saudáveis da vida. Situações que nos faz nós mudarmos de ambição, aquilo que nós procurávamos não tem tanto valor e nós às vezes enxergamos além da vida. Dantas, meu irmão, me desculpe-nos, nos perdoe. E apesar da brincadeira, eles tinham um nível de moralidade. Porque não ficaram presos nos cipós constringentes do remorso. Rapidamente, uma solução. Dantas, meu amigo, permita-nos que nós possamos visitá-lo em sua casa. Não, permita-nos. Aquela visita, não, mas é muito difícil, a minha casa não está tão assim. Não, vamos lá. E chegando lá, observaram que o painel que Dantas narrara era extremamente, muito pior. Muito mais triste. Aquelas crianças ali naquela situação, né, mal nutridas, mal vestidas. Mas não que isso desabonasse o esforço hercúleo do nosso irmão, que fazia tudo o que estava ao seu dispor. Dantas, nosso amigo, permita-nos que cada um de nós adotemos emocionalmente, materialmente, cada um dos seus filhos. Que possamos dar roupas, estudo, nós iremos te ajudar. Permita-nos que sejamos o seu amigo. Reconhecer em Dantas uma alma nobre, caridosa e humilde. Humilde não no sentido de pessoa simples, relapsa, boazinha, não. Humildade é aquela pessoa que possui valores mais aclarados perante a vida, sabe da sua pequenez perante a obra de Deus. Permita-nos que nós adotemos cada um dos seus filhos. E assim foi. A família cresceu, os filhos cresceram, os laços se estreitaram. A companheira de Dantas logo fez a passagem, seguiu o seu caminho na imortalidade divina. E o tempo passou e eles cresceram, tornaram-se filhos, avós, e o tempo foi. E o tempo da nossa palestra também já se esgotou. Eu agradeço a atenção dos senhores, para que nós entremos aqui nesta casa espírita como figueiras de folhas. E que aos poucos, galgando, caminhando na imortalidade divina, possamos apresentar mais figos, aproveitarmos melhor a nossa oportunidade como encarnados. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Agradeço a presença dos espíritos amigos que nos auxiliaram hoje e sempre. Muito obrigado. Que assim seja.